Bom dia, Ana. Bom dia, Eder. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Estou ótimo, e a senhora? Tudo bem, graças a Deus, obrigada. Vocês Acordou acordaram bem? cedo? Eu acordei bem, você? Bem também. Que bom. Fazendo tarefa. Eu tô mexendo aqui em umas coisinhas, peraí. Fica à vontade. Tá, você também. Obrigado. Bom dia, Maria Eduarda. Parece que quando a senhora falou, ela ainda estava conectando. Acho que ela não ouviu. Tá bom. Professora, sua câmera tá duplicada. É mesmo? Mas eu tô grande no meio? É porque Ou tá não? com duas telas. Tá com duas janelinhas. Mas tem uma grande embaixo, não? Tipo, tem uma grandona, Ah, mostrando a tá. tela toda, e uma pequenininha no canto, que tá mostrando junto com os alunos. Não, eu acho que eu quero assim mesmo. Ah, então tá bom. Bom dia, professora. Bom dia. Já já a gente começa. Se vocês quiserem conversar, fica à vontade. Ninguém vai aparecer para eu ver? Ah, eu não tenho câmera, professora. Ah, tá bom. Eu tô pelo computador, aí não tenho câmera. Tá bom. Não, professora, de manhã tá todo mundo feio. Gente, tem que tomar banho, tomar café da manhã. Tem Eu que fiz tudo tá? isso, mas continuei de pijama. Ah, tá bom. Ah, tá Eu bom. acordei 6 horas pra começar a acordar. Ah, é bom. Acordar, tomar café, tomar banho nesse frio. Uhum. Deus. Bom dia, Felipe. Ah, eu tô fazendo tarefa desde as 6h30. É mesmo? Bom dia, É. Isadora. Biologia não tem esse tantão de tarefa não, né, gente? Pois é, eu vi o fórum que a senhora postou. Só uma questão que eu falei, ué, Minha, ó. Toda semana vai ter uma. Bom dia, Giovana. perfeito. Por mais fóruns desse jeito. Tá bom. Pessoal, 8h02, acho que vou começar, né? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Stephanie. Acho que falei bom dia, né, pra todo mundo. Gente, é ruim demais vocês ficar tudo escondido. Olha só. Eu queria Falta ver vergonha. todo mundo. Ah, se Ó, eu tivesse câmera, eu me aparecia. pois é bom quando aparece, viu? Pode pegar caderno de biologia para vocês anotarem algumas coisas. Nós vamos ver um conteúdo novo. Bom dia, Cristine. Bom dia, Thalita. Bom dia, Yasmin. Pessoal, vamos lá. 8h02, vamos começar. Gostamos de ser pontuais, né? Pessoal, antes de começar a aula, eu vou relembrar aqui algumas coisas. Toda semana vai ter fórum avaliativo meu com uma questão. Rapidinho você vai responder, isso reforça o conteúdo e você aí aprende e eu fico sabendo que você está acessando, que você está participando. Então, toda semana vai ter fórum avaliativo com uma questão para você responder no próprio GR8. Essa aula vai ficar gravada, então quem chegar depois vai poder assistir ela desde o início. Eu salvo ela no meu computador, depois salvo no YouTube e depois o link vai ficar lá no GR8, tá? Então a aula vai ficar gravada. Quem não tem meu Instagram ainda, gente, se tem Instagram, eu aconselho a me seguir lá no Instagram. Tem um Instagram só para aluno.
é Prof. Janaína Bio. Esse Instagram, eu tô agora na época das músicas que vocês escolheram, Eu vi lá, mas professora. Ficou bem então, tá me interessante. dando um trabalho daqueles, mas tá bom. Tô aprendendo muito, conhecendo músicas novas. Então, quero que vocês, assim, tenham o meu Instagram, que lá eu fico atualizando coisas, avisando coisas, então é bom, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, para começar, eu vou compartilhar a tela aqui, vocês vão me dizer se... Ah, tá. Não, antes de compartilhar a tela, presta atenção. Eu tô aqui com uma bandeja cheia de coisas comestíveis. E aí, nós vamos falar hoje sobre angiospermas comestíveis. Antes dessa aula, é importante que você tenha assistido a aula de plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Depois teve uma aula só de angiospermas, falando de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, se você não assistir essas aulas, estão lá no GR8, é importante assistir para você ter uma sequência aí de estudos. Tá? Então, o reino plantar está dividido em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E as angiospermas são as plantas mais completas que existem. E aí, existem muitas angiospermas comestíveis, que fazem parte do nosso cardápio diário. E aí eu trouxe aqui algumas, por exemplo, um tomate, por exemplo, uma maçã, uma pera, tem banana. E aí, pessoal, tem limão sem semente, tem mamão também. Olha só, a gente vai ver qual a diferença de fruto e frutar. Há muita diferença. Já caiu questões falando sobre isso, sobre essa aula de hoje, então prestem bastante atenção. Você pode pegar seu caderno e anotar aí no cantinho, que nós vamos... No cantinho não, no caderno, né? O conteúdo da aula de hoje é sobre angiospermas comestíveis. E você precisa ter assistido a aula de plantas. Se não assistiu, assista, do Reino Plantae, e também sobre sobre as angiospermas monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vocês podem fechar o microfone e vamos começar. Vou compartilhar uma tela que vai ser do slide que eu preparei sobre angiospermas comestíveis. Então, vamos lá. Espera aí. Pessoal, então, nós somos animais onívoros, né? Nos alimentamos de alimentos de origem animal e vegetal. E aí os vegetais estão aí abundantes na nossa alimentação diária, né? Na tapioca que você come, no pão que você come, no arroz, no feijão, nas frutas e verduras em geral, nas castanhas e tudo mais. Então, vou falar sobre essas angiospermas comestíveis. Vamos ver a diferença de fruto e fruta. Pessoal, o fruto é um termo botânico, é um termo científico aplicado ao órgão que tem função de proteger e disseminar as sementes. Então, esse fruto protege essas sementes e ajuda essas sementes a serem disseminadas. Para a gente poder dizer que aquele vegetal que a gente se refere é um fruto, ele tem que ter vindo do desenvolvimento do ovário da flor. Então, a flor é formada por várias partes, eu vou mostrar já já. Aquela parte que surge a partir do desenvolvimento do ovário é chamada de fruto. Se desenvolver uma outra parte, não é fruto. Para ser fruto, precisa ter vindo do desenvolvimento do ovário da flor. Agora, fruta, né? A gente chama banana de fruta, mexerica de fruta, maçã. A fruta, ela é um termo popular, não é um termo científico, aplicado aos frutos doces e comestíveis. Então, tudo aquilo que é adocicado, comestível, a gente chama de fruta. Mas o fruto, ele é um termo científico que vem da botânica, que nos refere
ao desenvolvimento do ovário da flor. Então, a flor ela é formada por várias partes. Isso aqui é uma flor bem completa. Então, elas vão começar lá de baixo. Ela tem o pedúnculo, aí ela tem as sépalas. Depois das sépalas, ela tem as pétalas. Aí, depois dessas pétalas, geralmente as pétalas são coloridas e as sépalas são da cor verde, geralmente, tá? Isso aqui é uma planta bem completa do hibisco, mas tem flores, quer dizer, é uma flor bem completa do hibisco, mas tem flores menos completas. Nessa flor, você observa bem aqui, ó, umas bolinhas pequenininhas no interior, são os óvulos. Esses óvulos estão dentro dessa estrutura maior, chamada de ovário. Aí você observa que tem o estilete, essa haste, lá em cima tem o estigma. E aqui dentro tem o tubo polínico, que é por onde vai passar o grão de pólen. Essas hastes pequenininhas amarelas aqui do lado, a gente tem o filete, que são esses fiozinhos, e a antera, que seria então a anteninha dessa parte, que é a parte masculina da flor. Então, a flor, ela tem, essa aqui é uma flor completa, com parte feminina e parte masculina. Esse estigma, ó, olha essa parte verde. Esse estigma, o tubo polínico, o estilete, o ovário, os óvulos, é a parte feminina da flor. Essa parte amarelinha, esses fiozinhos amarelinhos, que é o filete e a antera, é a parte masculina da flor. Existem flores que realizam uma autofecundação, mas isso não é legal porque diminui a variabilidade genética, né? Essa daqui, por exemplo, que o estigma, que é essa parte de cima, está bem lá em cima, ela impede a autofecundação. Então, ela vai ser fecundada por um inseto, por um vento, por uma água, por algum ser ou alguma pessoa, coisa, que vai trazer de outra flor os grãos de pólen. Então, para ser chamado de fruto, precisa ser essa parte aqui, ó. Toda essa flor, depois da fecundação, ela passa por transformações e ela vai se transformar em coisas diversas. Essa parte que se transforma do óvulo, o óvulo, cada óvulo vai ser uma semente. E o ovário, esse desenvolvimento do ovário é o que vai fazer o que a gente chama de fruto. Então, para você saber quantos óvulos a flor tinha, é só você contar quantas sementes o fruto tem. Então, cada óvulo dá origem a uma semente. E o fruto inteiro, ele vem do desenvolvimento desse ovário. Então, para eu poder dizer que algo é fruto, eu preciso ter o desenvolvimento do ovário acontecendo, e é essa parte que é o fruto. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma maçã. Tem maçã aqui também. Uma maçã. Essa maçã, ela veio de uma flor assim, ó. A gente tem aqui o ovário. Esse ovário se transformou nessa estruturazinha que a gente... Aquela parte dura da planta, da maçã que a gente joga fora. Esse ovário se transformou nessa parte durinha ali. E os óvulos se transformaram nas sementes. Então, a maçã, ela é um fruto. Ela veio do desenvolvimento do ovário da flor. Então, ela é um fruto. O ovário vira o fruto, os óvulos viram as sementes. Então, aqui tem um pêssego, por exemplo. Aqui está a flor do pêssego. Então, nessa flor do pêssego, a gente tem, como na outra, receptáculo, tem sépalas, pétalas, estigma, tem antera, parte feminina e parte masculina. Esse desenvolvimento do ovário, ó, essa parte que vai se desenvolvendo aqui para baixo verde, ela deu origem ao que a gente chama pêssego, que é também um fruto, porque ele veio do desenvolvimento do ovário dessa flor. Então, agora a gente vai falar do que não é fruto, mas a gente chama de fruto. A banana, por exemplo, eu estou aqui com uma banana prata. A banana, ela é um fruto partenocárpico. Ela vem de uma partenogênese. A banana não tem sementes,
aqueles pontinhos lá não são sementes. Ela é um fruto partenocárpico porque provém do desenvolvimento do ovário da flor sem ter ocorrido a fecundação. Então, aqueles óvulos não foram fecundados e como eles não foram fecundados, aquilo não é semente. Só é semente quando o óvulo é fecundado. E só é fruto quando vem do desenvolvimento do ovário. Então, a banana, ela é um fruto, mas ela não tem sementes, porque ela é um fruto, porque ela veio do desenvolvimento do ovário da flor, mas ela não tem sementes porque os seus óvulos não foram fecundados. Vamos ver uma outra. Então, aqui tem as bananas. Então, a banana ela vem do desenvolvimento do ovário, mas ela não teve os seus óvulos fecundados, por isso ela não tem semente. Uma outra situação, essa questão aqui caiu na UFG em 2006, que pedia para explicar se a melancia era fruto ou não. Então, a melancia, ela é sim um fruto, porque ela veio do desenvolvimento do ovário da flor. Então, para a gente poder dizer, eles têm tabelas mostrando aí tudo que é fruto, o que não é fruto, o que é pseudofruto. Então, a UFG, na segunda fase, ela exigiu isso do aluno, saber se melancia era fruto ou não. E é fruto, porque vem do desenvolvimento do ovário da flor. E cada sementinha dessa é um óvulo que foi fecundado. A maçã e a pera são pseudofrutos naquela parte lá, quando eu falei da florzinha da maçã, eu falei que aquela parte durinha da maçã é que é o fruto. Então, a maçã e a pera são pseudofrutos porque a parte comestível mesmo, ela não provém do desenvolvimento do ovário, sim de uma outra região da flor, próxima do ovário. Então, o que veio do ovário é aquela partezinha durinha. Fecha o microfone aí, por favor. Quem está com o microfone aberto. Então, naquela partezinha durinha da maçã, bem aquela junto com a semente, aquele é o fruto. E aí a gente tem, eu mostrei, eu acho que eu vou voltar, eu acho que eu não tenho aqui vou voltar no anterior. Deixa eu ver se eu consigo, para mostrar de novo a flor da maçã. Então, olha só, nessa flor aqui, essa partezinha dura que a gente joga fora da maçã, essa parte é o fruto. Isso daqui veio de uma parte aderida do ovário, mas como não é o próprio ovário, então o que a gente come não é chamado de fruto, é chamado de pseudofruto. Então, na maçã e na pera, a única parte que é fruto é aquela parte durinha que envolve a semente. E aí, o redor que se desenvolveu veio de uma parte aderida do ovário, que é o receptáculo. Então, vamos lá voltar à maçã. Então, não é morango. Na maçã. Então, a maçã e a pera são pseudofruto, aquela parte que a gente come é pseudofruto. Se alguém comer aquela parte durinha, aí tá comendo fruto. Então, aquela parte que a gente come normalmente, ela é um pseudofruto porque ela provém de uma outra região da flor. Desliga aí o som, gente, um pouquinho. E nessas frutas, então, a gente come o receptáculo floral que foi desenvolvido a partir da fecundação dos óvulos e do desenvolvimento do ovário. Então, o ovário fica lá no cantinho, lá naquela parte mais interna, durinha, e o receptáculo floral, que era aquela parte que sustentava a flor, é que se desenvolveu para aquilo que a gente come. Pode falar, quem levantar a mão aí. Ô, professora, o Christian não está conseguindo entrar na ligação. Como é? O Christian, que é um amigo dele, não está Acho que conseguindo você vai ter que entrar aceitar ele. Não tem que aceitar ninguém não, gente. Ué, ele não tá conseguindo entrar. Vocês estão entrando e saindo sem eu dar autorização aqui. Tá bom, então. Obrigado. Vou falar com ele. Foi nada.
Então, pessoal, então a maçã e a pera, aquela parte durinha ao redor da semente, ela é então o fruto e o receptáculo floral é que se transformou nisso tudo que a gente come. Vamos mais um que é o morango. No morango, a parte vermelha que nós comemos, ela é o receptáculo floral inteiro que se desenvolveu. Os verdadeiros frutos são aqueles pontinhos pretinhos, cheios assim, que ficam nesse fruto. Esses pontinhos pretinhos são chamados de aquênios, que se desenvolveram a partir dos vários ovários de uma mesma flor. Então, eu tenho aqui a flor do morango. Nessa flor aqui tem vários ovários, e aí o que se desenvolve para a gente comer é o receptáculo. Cada pontinho desse amarelinho, que depois fica pretinho, ele é um fruto diferente de uma flor aí que é multifloral, né? É uma flor assim que tem vários ovários, que tem vários óvulos. E aí esse receptáculo se desenvolve e isso que a gente come, então, são vários frutos aderidos que vieram. Então, os pontinhos é que são os frutos. O morango por inteiro, sem esses pontinhos, ele é o desenvolvimento do receptáculo floral também. Então, a gente tem aqui a florzinha do morango, o receptáculo vai se desenvolvendo e cada ovário com seus óvulos são esses pontinhos que são aderidos ao morango. Então, os pseudofrutos, eles são essas estruturas que vieram de outras partes ou de partes próximas do ovário. No caso da maçã, como eu mostrei, essa parte durinha ao redor aqui é o próprio fruto, que veio do desenvolvimento do ovário, e essa parte carnosa aqui é o receptáculo. No caso do figo também. O caju, gente, o fruto, que é o desenvolvimento do ovário, é a castanha. Aquela parte carnosa que a gente come do caju é também pseudofruto que veio do receptáculo floral. Então, o que é fruto e o que é fruta? Fruta é uma parte comestível da planta, adocicada, que qualquer pessoa pode dizer: ah, isso aqui é fruta, 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 fruta. Agora, fruto, o fruto já é um termo da botânica, exclusivo para o desenvolvimento do ovário da flor. Se aquilo que a gente está comendo veio do ovário, então aquilo é um fruto. Então, aqui no caso do caju, esse pedúnculo floral, ou chamado de pedicelo, é que se transformou nessa parte carnosa. A castanha é que veio do desenvolvimento do ovário. Então, os botânicos, eles analisam, o que veio do ovário? Se isso aqui veio do ovário e eu como, então isso aqui é o fruto. Se isso aqui não veio do ovário, mas é adocicado, então eu posso chamar de fruta. A fruta é um termo popular que qualquer pessoa pode dar para qualquer parte comestível adocicada. Agora, fruto não, tem que estudar o desenvolvimento dessa flor até ver qual a parte que veio do ovário. Se foi a parte comestível, então aquilo é um fruto. Então, teremos um fruto verdadeiro quando ele for produto do ovário único, de uma só flor, que se desenvolveu após a fecundação do rudimento seminal ou óvulo, que originou a semente. Entre os frutos carnosos, teremos como mais comuns a baga, por exemplo, o tomate, que não tem caroço, e a drupa, como por exemplo o pêssego, que já tem um caroço, pois a semente terá um revestimento rígido. Então, os frutos carnosos, a gente tem eles sem caroços, com as sementinhas lá, como o tomate. Aí ele é de um grupo chamado de baga, e temos a drupa, por exemplo, o pêssego, que é quando tem um caroço protegendo a semente. No caso do abacate também, né? Então, aqui no tomate, cada pontinho desse vem de um óvulo que foi fecundado, é uma semente, mas não tem caroço. E no caso do pêssego, a gente tem o caroço protegendo a semente que está lá no interior e vai ter uma semente. Então, aqui é baga, aqui é drupa. Vou falar rapidinho aqui do arroz e feijão, porque é uma situação interessante.
cada grão de arroz, ele é um fruto seco, com uma só semente completamente aderida ao pericarpo, que é uma das partes da flor, que depois se transforma no fruto, denominada grão ou carópse. Então, cada grão de arroz é um fruto. Não utilize grão para o feijão, do qual comemos as sementes retiradas do interior de um outro fruto seco. Multisseminado, quer dizer que tem muitos óvulos que foram fecundados, denominado legume ou vagem. Eu não sei se vocês já viram, mas a gente tem a vagem assim do feijão, e dentro daquela vagem tem vários feijõezinhos. Então, o feijão, ele não é grão. O feijão, ele é semente. Então, o feijão é semente, enquanto que o arroz é um fruto. Assim, um prato de arroz com feijão contém duas angiospermas diferentes. O arroz, que é uma monocotiledônia, da qual comemos os frutos, e o feijão, que é uma dicotiledônia, da qual comemos as sementes. Então, o feijão é semente e o arroz é fruto. O fruto do feijão seria aquela vagem inteira, mas como a gente come o feijãozinho lá, né, a gente vai comer ali como que eu vou dizer? As sementes do feijão. Então, o arroz é um fruto e o feijão é uma semente. Então, aqui a vagem do feijão, ó, nessa vagem que é o fruto, nós temos os óvulos fecundados que deram origem a essas sementes. E no caso do arroz, não. Cada arroz já é um fruto. Então, o arroz é um fruto e o feijão é uma semente. Pessoal, aí tem uma tarefinha aí. Você vai anotar essa tarefinha para fazer no caderno. E aí, na próxima aula, quando eu for começar, eu relembro alguma coisa disso daqui, dessa aula de hoje. Então, você vai diferenciar fruto de fruta. O que é fruto e o que é fruta? E aí, segunda questão, o que é um pseudofruto? O que é esse falso fruto? Você vai dar um exemplo. E na terceira questão, você vai dizer o que é um fruto verdadeiro. E vai exemplificar também o que é um fruto verdadeiro. Vou dar um tempinho para quem tiver com o caderno aí para poder copiar, tá? Então, Professor, isso será postado no GR8? sim, eu vou colocar tanto Obrigado. slide quanto também essa aula gravada. Sim. Alguém quer copiar agora? Se for copiar, eu espero. Tá bom. Então, são só 3 exercícios. Você vai diferenciar fruto de fruta. Vai tentar fazer sozinho, né? E a segunda questão, o que é um pseudofruto, que é um falso fruto, e vai exemplificar. E a terceira, o que é um fruto verdadeiro, e vai exemplificar também. Pessoal, eu aconselho também a fazer um resuminho no caderno. Depois você pode... Eu vou colocar esses slides no GR8. Então, você pode fazer um resuminho lá, põe a data de hoje. Hoje é dia 2 de junho, terça-feira, coloca lá. Não vou fazer aquele cabeçalho completo, lindo, que eu gosto, não. Só a data mesmo. Aí você vai colocar angiospermas comestíveis. Vai colocar os assuntos que eu abordei, exemplos, responde o exercício. Isso vai ser bom para você aprender esse conteúdo, né? Quem está copiando Professor? quando... Sim, pode falar. Tá, 2 coisas. Eu já terminei e eu vou responder essa tarefa e vou te enviar por onde? Ou é para deixar no caderno? Não, deixa no caderno. Não precisa me enviar, não. Não Tá precisa. bom, obrigado. Tá? O que vai precisar, aquilo que for precisar, eu vou avisar no fórum avaliativo, em aviso, mas eu estou pretendendo usar mesmo só o fórum avaliativo. Tá bom? Toda semana vai ter uma questão lá que vai ficar disponível de domingo até sexta-feira. Para todo mundo, quem está com dificuldade de internet, quem está com dificuldade de acesso, ter essa possibilidade lá. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Ninguém aparece, gente. Eu acho tão triste isso. Professora, Oi. deixa eu te
fazer uma pergunta. Então, para eu identificar se algo é Vai fruta, ver, eu preciso sempre ver se tem sementes. Olha, você vai ter que pegar um livro de botânica para saber. Bom dia, Gabriel. Olha, gente, peraí. Tem que ver se tem semente, mas às vezes, por exemplo, limão. Eu tô aqui com um limão. Esse limão aqui não tem semente e ele é um fruto. Então, hoje o homem já consegue fazer uva sem semente, por exemplo, e é um fruto também. É uma fruta e também é um fruto. Então, às vezes a gente vai ter que saber, assim. Por exemplo, o abacaxi também é pseudofruto. Bom dia, Giovana. Então, nós vamos, assim, ter que estudar sobre isso. Só olhando, às vezes a gente vai ter dificuldade. Às vezes, por exemplo, talvez já tenha ouvido falar gente que diz que esses pontinhos da banana é semente. Não é. Não é semente porque não foi fecundado, entendeu? Então, assim, tem esses que eu coloquei aqui nessa aula são os mais cobrados, os que mais eu já vi presente em provas. Mas é uma variedade enorme, né, de vegetais que nós temos, que a gente não vai saber tudo de cor, mas alguns é importante. Esses que eu citei, é importante a gente saber. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Não é nada. Pessoal, então é isso. Faz o resumo no caderno. Se você não assistiu a aula de plantas, assista. Se você também não assistiu a aula de angiospermas monocotiledôneas e dicotiledôneas, assista. Quando vai assistir a aula, pega o caderninho, faz um resuminho lá, do seu jeito, simplesinho, que isso ajuda você a fixar o conteúdo. Vai ter fórum avaliativo toda semana. E tô lá no Instagram, orientando, conversando, brincando, tá? Alguma coisa, pessoal? Alguma pergunta? Não? Deixa eu ver. Não, todo mundo professora. aqui. Então tá. Então eu vou Todas as minhas salvar. dúvidas foram sanadas. Que bom. Então vou salvar, tá? E quem perdeu o início da aula vai poder assistir lá no link. Daqui a pouco eu consigo, porque tem que baixar, tem que passar para o YouTube, depois colocar o link no GR8. Então, pessoal, por hoje é só. Saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. Tá? Saudades também, professora. Tá bom, obrigada. Te amo, sua Isso linda. tudo acabe logo. É mesmo. Tudo Amém. volte ao normal. Amém. 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 Então, E é tá. isso. Que ajuda Saudade de todos. Quebrou, gente, eu não entendi. Oi? Saudades de ver o delineado da tia Janaína. Cada dia uma cor diferente. É mesmo. Ih, gente, tá ressecando tudo, tá ficando tudo velho e feio. Não sei, depois eu vou ter que comprar tudo de novo. Não. Eu tenho que aprender com a senhora. Vai aprender, vai aprender. Gente, então eu vou encerrar, que eu tenho que dar outra aula daqui a pouquinho, tá bom? Grande beijo Sim, pra senhora. vocês. Obrigado, Fiquem com professora. Deus, tá? Amém. Tchau, tchau, então. Beijo, professora. Camila, eu te amo. Beijo. Tchau. Amor da minha Tchau, vida. professora.